Fala pessoal, sempre falamos sobre a utilização da creatina como utilização de estratégia nutricional e recurso para quem faz uma academia, uma corrida, um treinamento de endurance. Mas como é que o nosso corpo ele utiliza a creatina para produzir energia? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar da forma mais fisiológica e nutricionalmente falando como utilizar esse suplemento alimentar a seu favor. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que foi que você achou. E não se esqueça, envie esse canal para mais amigos que precisam aprender um pouco mais sobre nutrição esportiva. Vamos lá? No músculo, existe uma pequena quantidade de ATP armazenada. Durante uma contração muscular intensa, ocorre essa reação. ATP gera ADP mais PI mais energia. Então a gente consegue entender durante essa formação de produção de energia. Então, essa energia ela é utilizada para contração muscular, bombeamento de cálcio, funcionamento da bomba de sódio e potássio, que são reações bioquímicas que acontecem dentro do nosso corpo que necessitam de energia para fazer essa atividade. Mas ela fornece energia por apenas 2 a 3 segundos em exercícios intensos, por conta desse estoque de ATP ela ser uma reserva mais contida, então ela é bem limitada, vamos assim dizer. Então essa quantidade de ATP ela acaba, porque ela não consegue nem estocar muito e nem entregar por muito mais tempo, de acordo com a intensidade. E é nesse momento que a creatina ela entra, não na produção de energia, mas na reprodução dessa liberação de ATP. Então, o sistema ATP-PCR, que é o sistema de produção de energia de ATP por meio da utilização da creatina, a creatina armazenada no seu músculo, ela entra principalmente nessa forma de fosfocreatina, que é a PCR. Essa enzima da creatina quinase, ela transfere rapidamente um grupo de fosfato e fosfocreatina para a molécula de ADP, para aí ela gerar ATP. Então, isso que a gente precisa entender. Eu pego a fosfocreatina que tenho nos meus músculos, mais a liberação de subproduto que é o ATP, junto os dois para a reprodução de ATP e energia para os músculos. É aí que a creatina entra. Quando a minha reserva e estoque de ATP ela não é suficiente para a intensidade. E outra, mas ela é um tratamento. O nosso corpo ele tem reservas. Então, se você estocar demais e não gastar, ela entra como um processo inverso também. Então, como é que a gente faz? Dentro da contração muscular, a gente faz desse jeito aqui. ATP, ela gera energia, mas ela deriva ADP mais PI mais energia. Quando isso acaba gerando essa energia, a minha fosfocreatina, que é a creatina, ela entra dentro desse ponto e gera ATP novamente. Então, essa imagenzinha ela é bem interessante, porque aqui mostra como a creatina ela entra dentro desse subproduto e gera uma nova molécula de energia. Então, é isso que ela vai fazendo. Então, quanto mais creatina, por meio da alimentação adequada, ela vai se ligando a essas reservas de ADP e vai gerando uma nova quantidade de molécula de energia. Entendeu? Então, com isso, esse ciclo ele fica completo. A ATP ela libera energia, que depois ela deriva o ADP, que ela entra na molécula de PCR, ou seja, a creatina se liga a esse ADP e gera uma energia novamente. Então, esse ciclo ele fica produzindo desta forma. Só que aí a proteína, a creatina, perdão, ela acaba diminuindo de acordo com a utilização e a intensidade. Então, durante um descanso, ela recupera a parte muscular para quando você gastar a intensidade ela ir de novo. Então, em esportes prolongados, que você passa muito tempo e não tem esse descanso, a creatina ela não vai fazer tanto efeito assim. Então, entendendo dessa parte, a parte da PCR diminui durante o descanso para recuperação da estocagem na parte muscular, para quando você intensificar de novo a atividade física e ela reproduzir ATP novamente, porque teve esse descanso, em esportes que não tem esse descanso, ela acaba não sendo tão efetiva assim. Então, onde entra a suplementação de creatina? Quando a suplementação de creatina ela é necessária para aumentar os estoques musculares da creatina total, para que ela possa ajudar dentro desse processo de reprodução de energia.
Ela aumenta a quantidade dessa fosfocreatina, que, como eu mostrei na imagenzinha anterior, ela vai se ligando à ATP e vai sempre produzindo uma nova energia durante os treinamentos. Só que eu preciso desse descanso, porque ela também vai diminuindo. Então, eu preciso dessa diminuição, desse descanso, desse tempo de recuperação, para que ela se ligue de novo aos músculos e fique num estoque de uma forma muito mais fácil de ser utilizada. Então, ela consegue regenerar e liberar ATP novamente, mantém a alta potência por mais tempo, mas ela mantém por mais tempo fazendo o quê? O descanso. Então, se eu não tenho descanso, ela vai só se desgastando e diminuindo. Não vou conseguindo reproduzir e ajudar nessa liberação de energia. Então, com isso, ela sendo bem adaptada a uma alimentação adequada, a uma estratégia nutricional organizada e a utilização dela em pontos específicos, ela melhora o desempenho em exercícios repetidos e de alta intensidade. Como eu falei até num vídeo sobre a utilização da fonte de energia, em exercícios de intensidade, como salto, explosão, sprint, ela vai ser extremamente necessária. Em esportes de duração moderada ou longas, ela já não vai fazer tanto efeito positivo assim. Então, não é só a utilização da creatina para qualquer atividade física. Você tem que saber qual atividade física você tem que utilizar. Então, basicamente o seguinte: em esportes que eu preciso de energia entre 0 a 3 segundos, eu tenho uma quantidade boa da utilização dessa creatina. Se meu esporte ele vai precisar de 3 a 10 segundos, eu vou utilizando o ATP mais a fosfocreatina para ela gerar muito mais energia. Se meu esporte tem de 10 segundos a 2 minutos, então eu só uso o glicogênio anaeróbico, então eu utilizo só o carboidrato para gerar essa energia. E aí a creatina já não entra tanto. Quando os spots são acima de 2 minutos, o sistema oxidativo é que entra. E aí volta para aquele vídeo que eu comentei com vocês sobre a utilização de energia. Então, dentro dos 3 sistemas que a gente aprendeu, ele só entra a creatina no primeiro. Se eu tenho a utilização de glicogênio anaeróbico e o sistema oxidativo por meio das mitocôndrias, a creatina não vai fazer tanto efeito assim. Então, como é que Então, fica até legal? separei Separei aqui uma analogia interessante que vai ficar legal de vocês entenderem. Imagine o ATP como um dinheiro na sua carteira. E você só carrega uma pequena quantidade dentro dessa sua carteira. E a fosfocreatina, ela é um amigo que fica aqui do teu lado. Para assim, quando o seu dinheiro da carteira acabar, ele vai lá e te empresta notas de forma imediata. Então você vai gastando e ele vai te emprestando. Você gasta e ele vai lá e te empresta. Só que quando o exercício diminui, ou melhor, você descansa, as mitocôndrias elas funcionam mais ou menos como se fosse um banco. E aí ela recarrega a fosfocreatina para que ela esteja pronta de novo para o próximo esforço. Então não é que a creatina, quando está no período de descanso, ela vai recuperar a tua quantidade de ATP dentro dos músculos. Não, ela vai recuperar a quantidade de nota aqui do teu amigo, não o que tem na tua carteira. Porque o que tem na tua carteira, a fosfocreatina já te emprestou. Então você está com as poucas quantidades de novo. Para quando você gastar, ele já tem dinheiro novamente para te emprestar novamente. Então, essa explicação, ela conecta de uma forma simples a função da creatina de forma bioquímica, como é que ela auxilia a utilização de energia dentro dos exercícios, porque a gente fica muito mais fácil de entender como ela é eficiente em exercícios de explosão. Gostou desse vídeo? Aprendeu um pouco mais sobre como funciona a creatina? Então não se esqueça, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que foi que você achou. E não se esqueça, envie esse vídeo para alguns amigos que precisam saber um pouco sobre a creatina. Valeu!